Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 3 da IBD, a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. E vamos explorar algumas questões que intrigam os interessados em assuntos da Bíblia. São três que formam a Trindade, porém monoteístas. São monoteístas, mas são três. Como poderá ser isso? Ouvi na faculdade de teologia que a Trindade não se comprova. E agora? Sinto-me honrado em divulgar a palavra de Deus e você pode ser parceiro ou parceira disso. Se curtir e compartilhar, comentar, inscrever-se no canal e clicar no joinha. Falando então sobre essa lição, ela é baseada no texto bíblico de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6 e também 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Sendo o texto áureo, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Primeiro de tudo, importa eu cumprimentar a CPAD e seu comentarista nessa lição, pastor Ezequiel Soares, por proporem um tema avançado, difícil, porém bastante necessário, pois vivemos tempos em que as pessoas podem ir à internet se informarem de muitas coisas, sendo que a maioria não edifica. Então, vamos deixar nossa colaboração para os que desejam crescer no conhecimento dessa riquíssima doutrina. Mais diretamente sobre a Trindade, como já disse, estamos diante de uma doutrina difícil, especialmente porque a Bíblia não menciona diretamente o nome Trindade, pois o que temos, na verdade, é um conceito a partir de farta evidência de textos bíblicos, como veremos no decorrer desta exposição. Pois bem, quanto à etimologia, Trindade provém do latim Trinitatem, que significa grupo de três pessoas. No caso da Bíblia, foi assim nomeado por Tertuliano e refere-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E costumamos falar nessa ordem, como primeira, segunda e terceira pessoa, respectivamente. Essa ordem é um costume no meio cristão. Outra coisa, Santa, Santíssima ou apenas Trindade. A princípio não recomendo o superlativo Santíssima utilizado pelo comentarista no título, uma vez que pode gerar um entendimento equivocado de ser superior a santo. Justifico. Geralmente entendemos que riquíssimo está acima de rico, ou seja, riquíssimo é mais rico do que rico. Boníssimo é superior a bom, e assim por diante. Nesse sentido, seria fácil um herege sugerir que a Santíssima Trindade fosse superior às pessoas da Trindade quando citadas individualmente, o que seria uma heresia grosseira. Posto que as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, individualmente já são santas, segundo as Escrituras, podemos utilizar a expressão Santa Trindade, ou apenas Trindade, sem o santo, e sem receio de induzir alguém a erro. Ainda sobre o vocábulo santo e suas variações, importa dizer que há diferença na Bíblia. Vejamos como escreve o apóstolo Pedro na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16. Sede santos, porque eu sou santo. Lembrando a escritura do Antigo Testamento em Levítico, capítulo 11, versículo 44, parte A. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, quem diz é o Senhor, é Deus que diz eu sou santo. É correto afirmar que santo no singular é aplicável a Deus nas três pessoas, pois o Pai é santo, como podemos verificar no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11, na parte B, para ser mais preciso. O Filho é santo, como em Atos, capítulo 2, versículo 27, também Atos, capítulo 3, versículo 14. Além do Espírito Santo, que eu cito Atos, capítulo 1, versículo 8, por exemplo, porque Espírito Santo na Bíblia tem uma quantidade
muito grande, é uma fartura enorme para se encontrar. No entanto, quando se refere a pessoas ou anjos, a Bíblia só os apresenta no plural. Como vemos, em Atos capítulo 3, versículos 21, parte B, diz assim: dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, também santos anjos, em Mateus capítulo 25, versículo 31, Marcos capítulo 8, versículo 38, Lucas capítulo 9, 26 e Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Então, santo é santo no singular, é uma prerrogativa de Deus. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo, o Espírito Santo é santo. E quando se vai aplicar a pessoas, o correto é que só seja aplicado isso se for no plural. Então, uma reunião de santos, a igreja dos santos, os santos de Deus e assim por diante. Acrescente-se ainda que o apóstolo João registra a fala de Simão Pedro e não São Pedro, que seria a forma reduzida de santo. Em João capítulo 6, versículo 68, assim está escrito: e respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Da mesma forma, o apóstolo Pedro se refere ao irmão Paulo e não a São Paulo, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que assim está escrito: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ainda, mesmo se referindo a 3 apóstolos de uma só vez, os evangelistas escrevem Pedro, Tiago e João. Nenhum escritor sagrado escreve São para Pedro e sequer a Tiago ou João, como vemos. Marcos capítulo 5, versículo 37, Lucas 9, versículo 28, Mateus 17, versículo 1, que diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E aproveitamos essa oportunidade, também para falar já nesse ponto. Criou-se o jargão de se falar Santa Ceia, para o que também não se encontra a base bíblica. Nesse caso, a expressão ceia do Senhor é perfeitamente adequada. Portanto, segundo as Escrituras, não é correto dizer que é um irmão em Cristo ou o evento se trata de santo ou santa, no singular, pois, biblicamente, isso não se aplica a um evento ou irmão individualmente, embora seja correto dizer que certo irmão ou irmã em Cristo faz parte da reunião de santos de Deus no plural. E quanto ao relacionamento com a Trindade, o que é adequado? Vamos lá. Entender a doutrina da Trindade requer humildade. Em nossa lição 1, Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia, ainda disponível nesse canal, procuramos ser bem enfáticos acerca de que o registrado na Bíblia é inspirado por Deus. Portanto, precisa ser considerado acima de qualquer outro texto que venhamos a ter acesso. Nesse sentido, nos deparamos com a maior dificuldade de entendimento dessa importante doutrina, a Trindade, exatamente porque esse vocábulo não está gravado na Bíblia, embora possamos encontrar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento farta evidência de sua existência. E justamente porque não está grafado na Bíblia, devemos ter cuidado para não cometer equívocos, fazendo mau uso de nosso relacionamento com a Trindade, em ao menos 3 situações. Segundo as Escrituras, não é correto batizar em nome da Trindade, pois o bíblico é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ensina Mateus, capítulo 28, 19, que é o textuário dessa lição, ainda que sejam aparentemente sinônimos.
Segundo as Escrituras, não é correto curar enfermos em nome da Trindade, pois o bíblico é fazê-lo em nome de Jesus, como ensina Marcos capítulo 16, versículo 16. Segundo as Escrituras, também não é correto pedir algo à Trindade, pois a Bíblia ensina que o correto é pedir algo ao Pai em nome de Jesus, como está escrito em João capítulo 16, versículo 23. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos há de dar. No entanto, assim como o planeta Júpiter, que mesmo sendo parte da criação dos céus, só foi assim nomeado muito tempo depois, a doutrina da Trindade encontrava-se na Bíblia, antes que fosse tecnicamente assim denominada. Mais uma. Entender a doutrina da Trindade requer sinceridade, pois é um tema avançado e revelado. Nesse aspecto, insisto, quem estudou ou assistiu, ainda aqui no canal, a lição 1, quando falamos de inspiração divina e autoridade da Bíblia, pode ter um pouco mais de facilidade de entendimento. Uma outra dificuldade de se entender ou ensinar a Trindade é que, na opinião de bons autores, toda comparação ou analogia deixa a desejar nesse caso. Mesmo assim, é de fundamental importância entender que nosso Deus é uno em 3 pessoas, ou seja, são 3, mas são um. Outra coisa, são indivisíveis, pois inexiste, ou seja, não existe a possibilidade de uma pessoa da Trindade desejar ou decidir alguma coisa que não seja da vontade das outras 2 pessoas. Felizmente, temos a boa notícia de que entender a doutrina da Trindade é possível com humildade e sinceridade. Para isso, devemos recorrer a passagens bíblicas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, verificando a existência e a atuação das 3 pessoas da Trindade a seguir. Os membros da Trindade são mencionados no Antigo Testamento. E vamos a algumas dessas passagens. O Pai, Isaías 63 e versículo 16. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. O Filho de Jeová, Salmo 2, versículo 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Espírito Santo, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Podemos adiantar que a lição Doutrina do Espírito Santo deverá aparecer daqui a 2 semanas, quando estudaremos também os nomes do Espírito Santo. A tríplice bênção, em Números capítulo 6, versículo 24 e 26. Estamos falando sobre aparições na Bíblia, de passagens que contribuem para o nosso entendimento da Trindade na Bíblia. Então, Números capítulo 6, versículo 24 a 26, assim está escrito: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Por que o Senhor aparece 3 vezes? Não menos e nem mais. A resposta é Trindade. Essa passagem bíblica é conhecida como bênção arônica, né, por ter sido proferida por Arão. Mais uma passagem. O tríplice louvor de Isaías, capítulo
capítulo 6, versículo 3, diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque santo aparece 3 vezes, não menos e nem mais? Resposta: a Trindade. Passagens também do Novo Testamento mencionam as 3 pessoas divinas. Nos Evangelhos, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, e Mateus, capítulo 3, versículos 16 a 17, além de nosso textual em Mateus 28, 17, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade, aqui nesse versículo. Nas epístolas paulinas, Gálatas, capítulo 4, versículo 6, Efésios, capítulo 2, versículo 18, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, além do que a revista indica para a leitura bíblica dessa lição, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. É como está escrito. Veja-se ainda a primeira epístola de Pedro. Em primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, além da epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14, que diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, aqui também a menção das 3 pessoas da Trindade. A lista de citações que poderíamos fazer é extensa, mas espero que os exemplos apresentados ajudem você que assiste esse vídeo a entender a importância e profundidade da doutrina da Trindade, que se verifica no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Concluindo, falamos da Trindade, assim nomeada por Tertuliano, composta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo as Escrituras, não é correto falar que um irmão em Cristo se trata de um santo ou santa, no caso de uma irmã, no singular, pois, biblicamente, isso não se aplica a um irmão individualmente, embora seja correto dizer que certo irmão ou irmã em Cristo faz parte da reunião de santos de Deus no plural. Segundo as Escrituras, não é correto batizar em nome da Trindade, pois o bíblico é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ensina Mateus, capítulo 28, versículo 19, que foi o textual dessa lição, ainda que sejam aparentemente sinônimos. Segundo as Escrituras, não é correto curar enfermos em nome da Trindade, pois bíblico é fazê-lo em nome de Jesus, como ensina Marcos capítulo 16 e versículo 16. Segundo as Escrituras, também não é correto pedir algo à Trindade, pois a Bíblia ensina que o correto é pedir ao Pai em nome de Jesus, como está escrito em João capítulo 16, versículo 23. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo-á de dar. Termino com uma ilustração de Meyer Hillman, que diz assim: é de conhecimento geral que todo raio de luz realmente se compõe de 3 raios. Primeiro, o actínico, que é invisível. Segundo, o luminoso, que é visível. Terceiro, o calorífero, que produz calor, o qual se sente, mas não se vê. Onde há esses 3, ali há luz. Onde há luz, temos estes 3. O apóstolo João disse: Deus é luz, em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Para
só para ajudar a lembrar, que o apóstolo João escreveu o Evangelho de João, primeira epístola de João, segunda epístola de João, terceira epístola de João e Apocalipse. Então, falamos aqui de 1 João 1,5. Deus, o Pai, é invisível. Ele se tornou visível em seu Filho e opera no mundo por meio do Espírito que é invisível. No entanto, é eficaz. Amém. Que Deus abençoe a você. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos, Senhor. Eu te oro pelo ouvinte, pela pessoa, pelo irmão, pela irmã que assiste essa fita. Talvez nesta cidade, talvez neste país, no Brasil, talvez fora do Brasil, no exterior, um pouco mais perto, um pouco mais longe, mas o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Pai, em nome de Jesus, envia o teu Espírito para ajudar o teu servo, a tua serva que espera em ti, que confia em ti, a entender, Senhor, esta difícil, mas tão importante doutrina. Ó Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa oração e abençoa o ouvinte desta mensagem, o grupo de ouvintes desta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado e abençoada com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, divulgue, clique no joinha e sinta-se à vontade para comentá-lo. Até o próximo sábado, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.